Vamos dar início ao volume 4 do Plano de Estudo Tutorado do segundo ano do Ensino Fundamental do componente curricular de Geografia. No conteúdo de Geografia da semana 1, vamos estudar os modos de vida dos diversos grupos sociais. Atividades. Número 1. Diferentes formas de morar. Existem diferentes paisagens, não é mesmo? As diferenças nas paisagens se refletem também na maneira de construir moradias, que são adaptadas às condições naturais dos locais. Observe as fotografias abaixo. Em locais quentes, as moradias devem ter paredes grossas para protegê-las das variações de temperatura. Então, aqui nós vamos observar a primeira imagem de como ela é construída mediante a descrição citada. Então, em locais onde são muito quentes, as moradias têm que ter paredes muito grossas, para então protegê-las dessas variações de temperatura. E aqui também é citado na descrição dessa imagem que a cor branca da pintura ajuda a deixar a casa mais fresca. Na segunda imagem, a gente pode observar que nas construções há muitas casas com janelões, com janelas bem grandes e muitas janelas, né? Isso aqui é lá na Bahia. Continuando, a próxima descrição. Nos lugares em que neva, o teto deve ser inclinado para evitar que a neve se acumule no telhado e resfrie o ambiente. Então, nessa próxima imagem, nós percebemos como é a construção do telhado para não acumular neve, porque acumulando neve deixa a casa muito fria. Então, por isso dessa construção, para não resfriar a casa, o ambiente onde há a construção. Agora vamos para algumas perguntinhas. Quais as diferenças que você observa nas imagens acima? Então, a primeira pergunta: quais as diferenças que você observou aí nessas imagens que nós acabamos de ver? Sua casa parece com alguma dessas imagens acima? Pensa um pouquinho se sua casa tem a aparência das imagens que acabamos de ver. Então, agora, faça um desenho. Você deverá, então, fazer um desenho das casas da sua rua. Então, da sua rua ou do seu vilarejo. Quem mora na zona rural, na comunidade rural, então você vai desenhar as casas da sua rua ou da sua comunidade onde você mora. Então, aqui abaixo nós temos um espaço de onde você poderá fazer esses desenhos. Então, vamos lá, caprichem, crianças. Atividade número 2. Alguns povos, de acordo com seus costumes, mudam constantemente o lugar de moradia. Esses povos são chamados de nômades. Suas moradias devem possibilitar que sejam facilmente transportadas e reerguidas. Qual das fotografias representa esse tipo de moradia? Então, nessa atividade número 2, está falando sobre os nômades. Os nômades, eles eram pessoas que não viviam fixas em um certo lugar. Eles chegavam em um determinado lugar, utilizavam os recursos naturais dali, como a água, os alimentos, né? E quando isso acabava, eles já mudavam para outra região. Então, sobre essa mudança, está perguntando aqui. Qual das imagens abaixo representa o tipo de moradia nômade, que seria fácil deles montar e desmontar em um certo lugar quando eles mudam de uma região para outra?
Então, nós temos duas imagens. A primeira imagem aqui, que é lá no Parque Nacional de Chapadas das Mesas, no Maranhão. Então, olha do que ela é feita. Observe bem e veja a diferença da primeira imagem para a segunda. A segunda, ó, Gobi na Mongólia. Então, isso aqui é na Mongólia. Olha como é feito essa segunda construção aqui. Qual dessas duas imagens seria a moradia do tipo de nômades, que seria mais fácil montar e desmontar em determinadas regiões quando eles mudam? Então, você irá marcar a resposta correta. Atividade número 3. Maneiras de se alimentar. O lugar onde vivemos e as condições para a criação de animais e o cultivo de alimentos também diferenciam nossa alimentação. Muitos brasileiros consomem carne bovina. Entretanto, na Índia, um país bem distante do Brasil, muitas pessoas não comem carne bovina, porque para elas a vaca é um animal sagrado. Nas regiões litorâneas e também naquelas onde há muitos rios, o peixe é o ingrediente em muitas receitas. Em um país tão grande como o Brasil, é comum que determinados frutos ou sementes sejam parte da alimentação de moradores de uma região, mas sejam desconhecidos dos habitantes de outras regiões. Observe os alimentos a seguir. Quais deles você comeu ou fazem parte da culinária de Minas Gerais? Então, aqui nós vamos ver algumas opções de culinária, de comidas, tipos de comidas, e você vai marcar qual deles você já comeu ou fazem parte da culinária do nosso estado de Minas Gerais. Então, às vezes você não comeu, mas você sabe que faz parte do nosso estado, você vai marcar. Então, vamos lá. A primeira opção, arroz com piqui. O piqui é da nossa região? Você já comeu piqui? Então, preste bastante atenção se você já comeu e se é da nossa região de Minas Gerais. Entrevero de pinhão. Olha só, uma segunda opção. Será que é da nossa região? Será que alguém já comeu? Terceira opção, acarajé. Olha só, será que é da nossa região o acarajé? Será que é de outro estado? E será que alguém já comeu? E a última opção é o pão de queijo. Pão de queijo, será que é de Minas Gerais? Ele é mais conhecido no nosso estado? E será que alguém aqui da nossa turma já comeu pão de queijo? Essa aqui ficou bem fácil de responder, não é mesmo? Então vamos lá. Muito capricho, muita atenção, uma boa atividade e até a próxima aula.